estamos com o programa Psicologia e Arte, hoje com muita vida, porque o tema é valorização da vida. Os nossos convidados hoje, o senhor Eduardo Melo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O nosso violinista Guilherme, eu não sei o seu sobrenome, Romanelli, muito bem-vindo, estará contextualizando o tema através da arte. E esse tema é um tema bastante complexo de ser abordado, porque há muitas diferenças de opiniões, de conceitos, de estudos, em vários segmentos da ciência. Estive num evento belíssimo de valorização da vida com o Dr. Mário Sanches, nesses dias, onde ele colocava que a biologia não consegue determinar quando se inicia a pessoa humana. Mas um biólogo, ele pode analisar um embrião, no início de sua formação, e as células estando clivando, se multiplicando, ele vai determinar isso é vida. Outros segmentos vão dizer, não, isso não é vida. O que é certo, o que é errado. Os idosos, eles não servem mais para muita coisa, a sua vida não tem mais tanta valia. Qual é o valor? Qual é a vida desses idosos? E os nossos doentes, as pessoas que talvez estão sabendo já que irão em breve morrer. Qual é o sentido dessa vida e qual o valor que damos a ela? Sobre tudo isso que iremos conversar. E principalmente eu pergunto a você, quem é que tem a resposta de tudo isso? E eu estive pensando que talvez ninguém tenha a resposta. Mas talvez essa resposta exista dentro de cada um de nós, de você. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso? Senhor Eduardo, o senhor deixou, te apresentando agora, o senhor deixou de ser diretor de uma escola, do grupo da Congregação Reino Christi, para se dedicar à instituição de defesa à vida e da família. Por favor, nos situe por que dessa mudança, o que motivou o senhor a essa opção. Quero agradecer também de primeira mão a oportunidade de falar, de estar aqui, falando desse tema tão importante que é a vida humana, onde começa, onde termina e tudo que está no entorno. Mas eu tive um ponto na minha vida muito interessante. Eu estava realmente como diretor do colégio e por ocasião da aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 54, que aprovava o aborto de fetos que teriam anencefalia, de bebês que tinham anencefalia. Aquilo me tocou muito profundamente. Eu me lembro, eu me retirei na capela do colégio e realmente eu fiquei me sentindo muito impotente diante dessa manifestação contra a vida. E naquele momento me veio uma inspiração muito forte de começar um instituto em defesa da vida e da família. E a partir desse momento eu comecei a estudar, a me interessar mais pelo assunto e comecei a ver que durante toda a minha vida eu me encontrava com pessoas, e depois eu vim a refletir nisso depois, que eram realmente os baluartes da defesa da vida no nosso país, no movimento pró-vida. E desde esse momento eu pensei, por que não criar um instituto que possa aglutinar essas forças em favor da vida, em favor do nascituro, em favor do ancião, em favor da vida em todas as suas etapas. Essa foi assim o início, a concepção desse projeto surgiu daí. Ok, nós vamos agora interromper um pouquinho para um VT que vamos assistir juntos. Vamos lá? Quando eu descobri que estava grávida, meu sentimento era de raiva. Eu não queria ter criança, eu não queria levar a gravidez adiante, porque, na minha opinião, ela ia atrapalhar a minha vida por completo. A minha volta para o ex-marido, os meus passeios, a minha vida inteira, completa. Ela ia modificar, porque eu ia ter que dar mamar, eu ia ter que parar de sair, eu ia ter que ficar em casa, eu não ia poder curtir minha vida, já que eu tinha me separado, e nem reconquistar o meu ex-marido. Então, ela me atrapalhava por completo, Então, esse depoimento que vocês assistiram
é de uma jovem que pensava em abortar e acabou tendo contato com o Provida. E em conversa, esclarecimento com toda a equipe do Provida, que são pessoas muito bem preparadas, ela resolveu mudar de ideia. O senhor conhece o Provida, senhor Eduardo? Conheço bastante e, como eu falava, eu conheço várias pessoas que tramitam nesse ambiente do Provida. Inclusive, agora mesmo eu fui dar uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na semana passada, me encontrei com uma pessoa muito querida, a Zezé, que é do Provida do Rio de Janeiro, e ela contou a história da vida dela e também muito parecido com a dessa jovem, né? E como é interessante a gente perceber que quando a mãe se conscientiza do que o que ela leva no seu ventre é vida, não é um aglomerado de células, não é uma matéria, mas sim, ali há uma vida. Isso muda o sentido do que ela vai fazer. Nós temos um exemplo de algumas pessoas que nós conhecemos, eu não posso citar, mas que, através de alguns médicos que levam a pessoa a fazer o ultrassom, uma pessoa que quer fazer o aborto, quando ela vê o ultrassom, vê o coraçãozinho batendo daquela criança pequenininha, ela desiste. Desiste. E nós temos vários casos. E essas pessoas me mostraram um livro, um álbum, né, que as mães depois mandam para elas as fotografias dos bebês já nascidos. E eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e conversar muito, e me emocionou muito ver que elas já tinham salvado mais de 1.100 pessoas. Nossa. Com todo esse trabalho, né? E que esse trabalho é preciso realizar, sim, porque quando a pessoa conscientiza que há vida, aí a coisa é diferente, né, Adriana? Eu me preocupo, senhor Eduardo e Guilherme, no seguinte contexto. A liberdade da mulher, da escolha sobre o próprio corpo e etc., eu penso que tem que ter dois caminhos para que a mulher possa, de fato, escolher. E um caminho da assistência no hospital e tudo, a televisão, a mídia já oferece para ela. Mas esse outro caminho, e se você não abortar? E se essa criança, ao invés de ser um incômodo, for uma coisa boa no seu momento de vida? Então, diante de dois caminhos, aí eu posso pensar que a mulher é verdadeiramente livre para escolher, se tirarmos, obviamente, a questão religiosa, né? É verdade. E isso que você falou é importante, a gente entender que a vida que nasce no ventre da mãe, ela só precisa do ventre da mãe, mas é um outro corpo. No momento em que as duas células germinativas se unem, há a formação de um novo indivíduo que é diferente do pai e diferente da mãe. É um ser único que nasce e é um ser humano da nossa humanidade. Então, ele precisa de um determinado momento, durante 9 meses, do útero da sua mãe. Mas é um corpo que não pertence à mãe, não pertence ao organismo da mãe. Ela empresta o útero, né? Então a gente tem que ter essa consciência também. Uma pessoa assistida pelo Provida, ela disse num depoimento o seguinte, ela era, inclusive, tinha passado por um estupro, e diante disso ela comenta assim, eu não tinha percebido antes que esse filho também é meu. Diante dessa consciência, ela pôde livremente fazer a sua escolha. Guilherme, no próximo bloco eu vou querer que você contextualize toda essa realidade da música dentro da barriga dessas mães. Tudo bem? Tudo bem. Voltamos ótimo, daqui a prazer. pouco. Estamos de volta com Psicologia e Arte, com o tema Valorização da Vida. E nós temos aqui o Guilherme como nosso convidado, fazendo todo o comentário artístico. Temos também o senhor Eduardo Melo. E eu gostaria muito que você agora, Guilherme, nos contextualizasse como é essa situação da música dentro da barriga, a questão de gravidez, por favor.
Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, participar do programa. É sempre uma honra. E, de fato, é um tema muito instigante, muito interessante. E quando nós pensamos no desenvolvimento intrauterino, nós temos muitas dúvidas. Eu acho que os últimos anos nos ajudaram muito a tentar compreender um pouco mais como isso ocorre, como é o desenvolvimento intrauterino, especialmente no que se refere à própria compreensão dos processos cognitivos que acontecem dentro da barriga da mãe. E a música nos provoca bastante, porque nós podemos considerar, sem exagero da nossa parte, que seria a parte da educação musical, que a música é a primeira aprendizagem humana, e aprendizagem de fato. E isso ocorre porque, aos 6 meses de gestação, mais ou menos, isso varia de 6 a 7 meses, todos os aparatos cognitivos e fisiológicos para o processamento do som já estão prontos, que seria o que nós poderíamos dizer, a grosso modo, o hardware, né? Se a gente fosse usar a metáfora, a comparação com o mundo da informática. E, de fato, eles estão prontos para todos os sentidos humanos. Se nós pensarmos nos nossos 5 sentidos, todos eles já estão disponíveis no ambiente intrauterino. O que ocorre é que, de forma geral, apenas os sentidos prontos e todo o sistema neurológico pronto para processar isso, não é o suficiente para gerar uma aprendizagem, pelo menos do ponto de vista amplo, como nós imaginamos, por exemplo, no que trata a educação infantil. Por exemplo, só tomando por exemplo, a questão dos estímulos da visão dentro do ambiente intrauterino, ele é muito pequeno. O feto vai ter reconhecimento de variações de luminosidade, nem a relação, nem compreensão das cores, provavelmente ele não tem, até porque as cores são uma relação de uma com a outra, então não existe a comparação. O tato, ele ainda é muito incipiente, o número de experiências que o feto vai ter, porque ele vai ter pouca ou quase nenhuma variação de temperatura, um número muito limitado de experiências táteis, né? A questão das texturas ainda é muito incipiente. Mesma coisa, o sistema paladar olfativo, que vão estar sempre juntos, né? Ainda são muito pequenos. Entretanto, para a audição, sim, há um universo enorme e que a criança, na realidade, o feto já tem. E isso são pesquisas mais recentes, da década de 90, especialmente o Sloboda, a Lecanuet, esses autores que trazem, a Deliege também, que trazem informações precisas para dizer que o feto, no último trimestre, se ele nascer aos 9 meses, mas a partir de 6 meses de gestação, há indícios muito sérios de que ele ouve o mundo que o cerca, os sons maternos, e ele é capaz de memorizar essas experiências. Ou seja, há aprendizagem musical. Mesmo dentro do ventre. Mesmo dentro do ventre. Tem um maestro canadense, Boris Brott, que segundo ele, as músicas que ele aprendeu dentro do ventre, ele sabia depois que nasceu, quando ele iria tocar, e é como se ele já soubesse a próxima partitura, a próxima página da partitura, sem nunca ter lido aquela partitura. Isso é interessante, isso é verdade, é perfeitamente plausível, inclusive uma experiência que todos podem fazer em casa, é normalmente você fazer algumas perguntas sobre as músicas que a sua mãe ouvia quando ela estava grávida, sobretudo no final da gestação. E tem histórias lindíssimas, eu falo disso em cursos no Brasil todo, e sempre tenho 1 ou 2 relatos de alguém que me diz, pois é verdade, eu tenho uma paixão por acordeon, e aos 7 anos de idade eu não sabia porque eu tinha uma vontade louca de ouvir o som de acordeon. E um dia eu falei isso com a minha mãe falou, pois é, meu pai, que é o seu avô, que você nunca conheceu, e que morreu logo antes de você nascer, ele sempre tocou acordeon, ele morava conosco, ele ficava tocando acordeon, e todas as noites ele tocava. O feto lembra disso? Lembra. E realmente é impressionante. Há vários estudos que mostram, por exemplo, há várias explicações religiosas, metafísicas, e em outros campos, mas é interessante ver, por exemplo, crianças que começam a aprender música e que têm alguma facilidade a mais para gêneros ou estilos musicais de um ambiente cultural, de um caldo cultural no qual ele viveu, antes mesmo de nascer. Isso realmente é impressionante. Vocês sabem que a voz do pai, isso também é um pouco recente, mas a voz do pai é mais reconhecida ainda pela criança do que a voz da mãe, porque a voz da mãe faz um eco, uma bagunça com todos os sons internos. A voz do pai é mais pura, porque não tem todos os barulhos do organismo. Então é mais fácil, a criança se acalma muito mais ainda com a voz do pai. Então o pai realmente tem uma função belíssima. Tem que participar, né? Porque a mãe realmente assume quase 100% de toda a gestação, sim, né? sim, Então o pai também tem que ter sua participação um pouquinho. E o instituto pelo qual o senhor está conduzindo fala da vida e da família. Por que essa escolha da família? Em que está baseado nisso? Nós entendemos, né, sempre que a vida nasce da família.
todo ser humano tem uma mãe. Todo ser humano já nasce de uma mãe. Então, esse vínculo já afetivo já se torna família. E a gente consegue perceber que o desenvolvimento de uma criança, ela se dá de forma excelente dentro de um ambiente familiar. Eu tenho, assim, posso falar de experiência própria. Você sabe, né, Adriana, eu sou pai de 7 filhos, casado com a Adriana também há 23 anos, e nós podemos perceber como que a evolução das crianças acontece num ambiente propício. Falava o Guilherme sobre a música, né, e nós sempre quando tivemos os nossos filhos, desde a gestação, a gente gostava muito de escutar Mozart, gostava muito de escutar Bach, músicas clássicas, né? E realmente a vida musical da minha casa é assim extraordinária, Cheia de qualidade. cheia de qualidade. Que bom. Guilherme, você ia comentar alguma coisa? Eu te cortei, me perdoe. Não, de forma alguma. Eu acho interessante. Acho que nós terminamos o bloco passado com o VT que mostrava uma jovem menina que comentava sobre a sua preocupação em saber que estava grávida e como isso seria um rebuliço na sua vida, especialmente porque ela já não tinha mais o seu companheiro por perto, ela estava, enfim, sozinha, e como isso ia transformar. E é interessante porque no seu relato ela fala que isso atrapalharia a vida. E é interessante, tive o privilégio também de ser pai e com duas crianças, e uma certeza que nós temos, isso era para todo mundo que tiver filhos, é que de fato a vida vai virar um rebuliço depois disso. Mas não precisamos chamar isso necessariamente de um atrapalho. E isso eu acho que é a beleza e o milagre da vida, de você aprender a lidar com isso e você controlar decisões que não são unicamente nossas, né? Sim. Como essa criança vai se desenvolver, para o que ela vai se desenvolver e o que ela vai decidir fazer na sua vida, não nos pertence. E isso é muito bonito, porque nós temos um belíssimo trabalho, e aí entra a outro ponto, talvez educar uma criança, educar um filho, seja uma das viagens mais extraordinárias que você possa fazer. Sim. Porque eles são teus e ao mesmo tempo não são teus. Isso é nós maluco. somos provisórios no seu desenvolvimento. Mas a gente pode, ao mesmo tempo, dentro de um mundo que muitas vezes nós julgamos bastante conturbados, eu gosto de dizer que há muita coisa ainda muito linda no mundo e que ainda vale a pena a gente lutar por ele, mas esse mundo que às vezes nos assusta bastante, é muito bonito você poder defender aquilo que você considera como importante para a vida e como uma postura diante da vida, para justamente essa criança. E então, de fato, mas dá um rebuliço. Isso não há dúvida. Guilherme, te convido agora para ver mais um pedacinho do VT. Pode ser? Perfeito, obrigado. Vamos lá. Sim, eu falei para ela que eu não queria, primeiro queria tirá-la, né? Que daí foi onde ela me orientou. Eu falei, então tá bom, o que foi que ela me disse que me doeu no coração foi quando eu perdi minha filha, eu perdi faltava uma semana para ganhar. Então ela estava de praticamente 9 meses, ela já tinha nome, já tinha feito chá de bebê, era do meu ex-marido, né? Também. Tinha minha família, tudo ali comigo, e eu perdi a minha filha. Deus sabe de todas as coisas. Ele tirou minha filha, era para estar com ele. Só que isso me machucou muito quando ela disse para mim, olha, você pode tirar essa criança. No momento a gente nem sabia qual era o sexo, né? Você pode tirar essa criança. Só que você parou para pensar que Deus pode estar dando a sua filha de volta, não vai ser aquela que ele levou, mas que ele está te dando uma outra menina. Então eu resolvi o quê? Então eu ia ter essa criança e eu ia dar na mão da Maria, para que a Maria desse para quem ela quisesse. Daí foi assim que aconteceu, que eu ia dar a menina daí. Quando eu soube que da sexo, eu estava com 4 meses. Daí que eu soube que era uma menina, acho que com 6 meses eu aceitei daí, realmente, que eu ia ficar com a menina, que eu ia criar ela para mim. No primeiro encontro de estudos médicos sobre a vida em Lisboa, os médicos trouxeram dados de que após o aborto, após 90 dias do aborto, a mulher começa a apresentar sintomas de depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, surtos psicóticos, medo e muita culpa. Esse pedaço de VT nos faz pensar que uma mãe que tem a livre escolha e que o governo prevê essa escolha,
ela pode ainda optar em ter esse filho, como essa menina optou, e dar esse filho. Eu tenho uma história que marcou muito a minha vida, porque num determinado momento, aplicando uma técnica que acessa memórias mais escondidas dentro do inconsciente, uma paciente que era adotiva viu uma cena, né? Eu sei que é meio maluco dizer que viu uma cena, porque o olho ainda não está formado, não está vendo, mas viu uma cena da mãe dela, genética, bordando um casaquinho branco. E com muita delicadeza, muito amor. Isso mobilizou essa minha paciente a procurar quem era essa mãe genética. No dia em que ela descobriu o endereço, ela é uma pessoa muito solitária, era uma pessoa solitária, e me ligou. Doutora, eu achei o endereço, isso era umas 7 e pouco da noite, né? Eu achei o endereço, por favor, vamos lá comigo. E ansiosa, falei, vou lá contigo. E fomos num bairro muito simples, em Curitiba, e foi linda a cena, porque ela disse, eu sou sua filha. A mãe sofria um pouquinho de esquizofrenia, e ela chegava pertinho da minha paciente, queria ver a orelhinha. E daí ela pegava na orelhinha e dizia, é a Luciana, é a Luciana. E a primeira pergunta que minha paciente foi, mãe, eu quero saber sobre o casaquinho branco. Eu tinha um casaquinho branco? E a mãe da Luciana diz, sim, fui eu que bordei com umas flores, né? Então, aquilo foi um momento que, para mim, é inesquecível, marcou a minha vida. E, infelizmente, mais um bloco se encerra, mas voltamos daqui a um pouquinho, um brevíssimo intervalo. Aí a gente se recompõe aqui, tudo bem? Vamos lá. De volta à Psicologia e Arte. Essa música é belíssima. Agradeço muito ao Guilherme. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou sofrer. Vida, isso é um pouco da vida, a valorização da vida. Estamos aqui com o nosso Guilherme, Janaíne, Senhor Eduardo. E agora, nesse bloco, teremos em breve a participação de um casal muito especial, Cida e Roberto, pais do Mateus. Daqui a pouquinho vocês contam quem é esse presente chamado Mateus na vida de vocês. Nós vamos agora para mais um pedacinho do nosso filme, do nosso VT, daquela personagem que se dispôs a mostrar um pouquinho de sua vida para nós. Mudou muita coisa, né? Mudou tudo, porque tinha uma mentalidade com 35 anos muito infantil, né? Eu queria curtir minha vida e não é assim, né? Eu ia deixar uma vida se perder para curtir uma vida. Eu ia estar matando uma criança, né? Eu ia tirar a vida de uma criança para curtir a minha vida.
Então eu acho que tudo mudou sim, porque depois que eu ganhei minha filha, eu penso diferente, eu voltei para a igreja, tá? Minha filha me acompanha, o meu filho me acompanha, dedico total tempo para os dois e me arrependo do fundo do meu coração por cada palavra que eu falei de errado em relação à minha gravidez. Me arrependo e pedi perdão para Deus por tudo que eu fiz. Então mudou tudo sim. Hoje posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Mas é tão bom acordar e ver que a minha filha tá ali do meu lado, gordinha, com saúde, sorridente, que eu posso ver isso. Eu não me privei de ver isso. Esse pecado eu não vou levar comigo. Porque eu consegui dar a vida para ela, tô amamentando, tô vendo cada sorriso, cada brincadeirinha que ela tá fazendo, o amor que o meu filho sente por ela, que é muito grande. Eu não privei isso por ex-marido, por sair. Não tive meu ex-marido de volta? Não, eu não tive. Mas eu ganhei uma filha, uma vida que com certeza mais tarde vai ser uma grande amiga minha, que vai me agradecer por tudo isso que eu fiz por ela, que não fiz nenhum mal por ela. Eu fico feliz por isso. Minha consciência tá limpa. A frase que ela disse que me chamou muita atenção é: essa culpa eu não terei que carregar. E eu me preocupo agora por talvez ter mulheres que estão assistindo esse programa e que talvez tenham passado pelo aborto e cometido o aborto. Tem uma frase fantástica de sacerdotes que eles dizem: nada é maior, o seu pecado não é maior que a misericórdia de Deus. Embora essa frase seja extremamente religiosa, eu diria como psicóloga que ela faz um bem tremendo ao psicológico. Senhor Eduardo, no intervalo nós estávamos comentando sobre, enfim, tudo isso, e eu gostaria que o senhor retomasse as suas colocações, senhor Eduardo. Eu me lembrei muito, e é bastante emocionante o caso dessa jovem. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Paulo Leão, que é um grande defensor da vida, e é o presidente da Associação dos Juristas Católicos no Rio de Janeiro. E, por acaso, eu estava com ele agora no Rio de Janeiro, ele estava me contando. Ele foi dar uma entrevista num programa de televisão e chegou no camarim e havia também um testemunho de uma atriz, que a gente não pode colocar o nome, né? E ela se aproximou dele, começou a conversar, ele não sabia, e marcou para ele aquela frase, aquela jovem atriz virou e falou assim: olha, eu cometi um aborto e o meu filho teria 18 anos. Isso significa que é algo que você carrega para o resto da sua vida. E se você não trabalha a questão do perdão, você não consegue mais viver. Porque muitos hoje querem dizer que é uma escolha da mãe, há uma campanha maciça em dizer que não há consequências para a mãe, que isso aqui, que é um bebê de 12 semanas, né, não é humano, e a gente consegue ver quem diz que isso aqui não é humano ou é louco ou realmente está cego. A gente consegue perceber, então, que a vida ela tende a ser espalhada, a ser atingir, né, um caminho muito maior do que a morte que se quer escolher. E, normalmente, o que vem a essa escolha da morte é o egoísmo. É o egoísmo: vou mudar a minha vida. O Guilherme estava falando, né, como a coisa muda, né? Imagina quando a gente tem mais filhos, né? Parece que a rotina da gente muda, parece que tudo se desencaixa, mas, na verdade, não. É um grande triunfo. É muito mais valioso o gesto de amor, como ela falou: vou brincar com a minha filha. É muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Então, intrinsecamente no aborto também há um lado do egoísmo. Mas, senhor Eduardo, eu preciso colocar que os dados a respeito das mulheres que morrem em abortos clandestinos é gigante. E os conselhos estão atentos a esses dados. Que solução o senhor daria? Na verdade, que luz o senhor daria? A primeira coisa é que esses dados eles não são consistentes. Hoje se fala 200 mil mortes de mulheres, e quando você vai nos próprios dados do SUS,
no sistema de saúde único, nos dados onde você tem na internet, e você busca, você não tem essa quantidade toda. E alguns falam assim, não, mas é porque são abortos clandestinos. Tudo bem, você pode até não ver o bebezinho morto, mas a mãe, sim. Se houvesse morte de 200 mil mulheres por conta de abortos no Brasil, nós teríamos que estar registrado isso ou nos cemitérios, nos atestados de óbito, né? E, na verdade, não acontece. E o próprio dado do SUS, você chega que, na questão de mulheres que morrem por conta do aborto, é um dado pequeníssimo. E não daria tempo de entrar agora para explicar, mas qualquer pessoa que vá no SUS e consegue chegar a pesquisar, vai encontrar que são 18 a 19 mulheres por ano. Então, há uma controvérsia. Então, existe também, Adriana, um dado muito interessante que fala que no Brasil são praticados 1 milhão de abortos. Também é um dado inverídico, porque eles utilizam um dado do Instituto Guttmacher, dos Estados Unidos, que diz que você tem que pegar um número de coretagens feitas e multiplicar por 6. E você pergunta, mas por que multiplicar por 6? E ninguém responde, é um fator de segurança. E, na verdade, uma própria pesquisa feita por um Instituto Anis, em Brasília, a cada 2 abortos que acontecem, essa foi a pesquisa feita pela ONG Anis, que é uma ONG que não é pró-vida. A cada 2 abortos, 1 precisa de internação para realizar a curetagem. Então, pelos dados do SUS, há 200 mil curetagens, o que significa que seria 400 mil abortos. Mas desses 400 mil abortos estão incluídos os espontâneos. Quando a pesquisa feita, principalmente nos hospitais, que eram na parte emergencial, um número estimativo mais correto, mais apurado, é que dos abortos feitos, os espontâneos e os provocados, 25% são provocados. Então, nós chegamos ao número que há 100 mil abortos no Brasil, e esse número cai a cada ano a 12%, numa taxa de 12%. Então, não é a questão de aprovar o aborto que vai diminuir. Pelo contrário, na Inglaterra, que há a aprovação, a legalização do aborto, esse número aumenta de 4% a 10% por ano. E como obrigação de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo, né, orientado pelos próprios conselhos, é nosso dever, e eu chamo, acho que até de dever cristão, assistir uma mulher, dar o apoio, o suporte e ajudar ela nessa superação da culpa e etc. Então, como profissional, eu preciso olhar essa pessoa, independente daquilo que eu acredito enquanto católica, para poder dar o suporte necessário. Né? Mas agora, vamos lá. Nós temos vocês aqui presentes, Cida e Roberto, eu gostaria muito que vocês nos contassem um pouquinho quem é Mateus. Então, o Mateus foi um jovem que tinha uma doença genética, que com 9 anos ele descobriu essa doença. E o que chama muita atenção é a alegria que ele queria passar para a gente. E essa doença nunca atrapalhou ele a viver. Então, assim, esse tema de valorização da vida, né? A gente que ficou, a gente pensa, né? Tem que viver cada dia, tentar viver bem. Indiferente de doença, de morte. Ele era alegre mesmo na doença? Mesmo na doença. Ali, um pouquinho antes de iniciar o programa, eu escutei vocês mencionando com o senhor Eduardo que vocês estavam desesperados numa determinada situação. Ele ainda olhou para vocês, brincando, e disse, ai, pai, eu estou preocupado, o que eu vou fazer, que faculdade que eu vou fazer quando sair daqui? E ciente da sua condição. Ciente da sua condição. Tem alguns escritos dele que vão virar livro, é isso? Então, ele já virou um livro. Já é um livro? Já é um livro. Vira um pouquinho lá para a câmera para poder mostrar. Ótimo. Como se chama o livro? No Colo de Maria, Mãe de Deus. A história de Mateus, vida, luta e glória. Lindo. E tem algum pedaço que a senhora mais gosta desse livro? Ai,
É difícil? Procura um aí, amor. São vários. São. Uma pessoa Então, que conhece vocês me mandou algumas frases que eu li durante a semana e elas me emocionaram, porque ele fala da doença de uma forma divina. É uma linguagem de um santo, pensando que era apenas um menino. um menino. Como que ele conseguiu descobrir essa santidade no meio dessa doença? Então, Minha doença nada mais é que meu corpo transbordando um testemunho de amor a Deus. Minha doença pode ser vista como um bem espiritual que me põe à prova. Morro de amor por Jesus Cristo. Minha alma enche de gozo celeste por poder mostrar esse amor e vivê-lo na carne. A doença é como se Deus pegasse suas mãos e as colocasse sobre nosso rosto, dizendo: Mateus, eu te confirmei no crisma, agora prove que é meu filho. Haja como eu agiria. Tenha paciência nas dificuldades que virão. E vá. Então, ele não foi só palavras mesmo, ele viveu mesmo. Foi várias pessoas que conheceu ele, e muitas pessoas nem sabiam que ele tinha uma doença grave. Nossa. E Ele deixou sua história aqui e está tocando muitas vidas. está ajudando muitas pessoas, desde crianças, idosos, pessoas com problemas graves. Que lindo, que lindo. Obrigada, nós retomamos daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo. É vida, é amor, mas é emoção. Estamos de volta no Psicologia e Arte com os nossos convidados, Roberto, Cida, senhor Eduardo Melo e o nosso Guilherme, que vai nos contar um pouquinho agora sobre a arte e esse nosso tema de vida. Pois é. Adriana, eu acho que nós demos bastante ênfase à música, especialmente quando nós estamos discutindo vida, porque, de fato, como eu havia dito, é a primeira aprendizagem humana, e é uma aprendizagem plena, uma aprendizagem ampla. Antes mesmo de nascer, nós temos já memórias musicais, experiências musicais, que nos estruturam, que nos preparam para sermos seres humanos únicos, aproveitarmos essa nossa individualidade. E, afinal de contas, nós pensamos do ponto de vista filosófico, enquanto educador, enquanto professor e formador de professores na área artística, especialmente na área musical, para o que é que queremos isso? Que ideia é essa? Por que considerar essa independência do sujeito com a vida desde tão cedo, e por que isso é importante? E eu gosto muito de dizer que, no caso da música, nós formamos o sujeito musicalmente para que ele tenha autonomia diante do mundo sonoro e musical no qual ele vive. E isso vale para todas as artes, aliás, vale para toda a vida. A vida é plena, a vida é maravilhosa, e descobrir esse mundo que nos cerca é muito gostoso. Nós percebemos isso, eu gostaria de destacar especialmente um livro que nos chama a atenção. É uma experiência de fotografia, uma espécie de uma oficina de fotografia, com alunos de educação de jovens e adultos. Ou seja, pessoas que, por várias razões, especialmente econômicas e sociais, não tiveram o privilégio de estudar arte, como muitas outras crianças fariam já desde a mais tenra idade, ou já dentro do ambiente familiar. E é muito bonito esse livro, Poesia da Imagem, Poesia da Palavra, me foi dado por uma aluna, Maria José de Souza, que é, inclusive, aluna da pedagogia, e que participou desse projeto, onde foram dadas câmeras fotográficas para esses alunos de educação de jovens e adultos em meios rurais. E os resultados são belíssimos. Ai, mostra E pra nós recebemos, por exemplo, imagens como, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, a bandeira do Divino, e como isso é importante, por exemplo, para aquelas comunidades, para aqueles adultos, e como a arte é uma Registra, maneira né? Dá um que eles têm de significado, né? retratar isso. E, por exemplo, tem uma Fantástico. belíssima foto aqui, onde uma das
alunas, mostra uma sequência de panelas que estão em sua cozinha. São todas panelas que estão alhadas, então uma imagem do cotidiano. As panelas são brilhantes, estão dispostas umas sobre as outras, e ela vê uma composição artística nessas panelas, e o que mostra um desenvolvimento estético absolutamente fantástico de alguém que se desenvolve para a vida toda. Então, voltando, veja, a gente está falando de jovens e adultos, como é que a gente chega de novo na valorização da vida e, de repente, no desenvolvimento da criança? É para isso que nós queremos. Dar a oportunidade da vida é a oportunidade de você degustar, e eu acho que essa é a palavra mais agradável que tem, degustar um mundo que é pleno, que é extraordinário, no tempo que nós tivermos para degustá-lo, que não depende de nós. Ótimo. Cida e Roberto, vocês comentaram no intervalo que tem o outro filho de vocês está também com a mesma doença do Mateus. Nos diga um pouquinho sobre isso. Então, a Isadora tem 10 anos e, que nem o Mateus, passou a vida inteira esperando um doador e nunca conseguiu, né? No começo de 2013, quando a medula quase parou, precisava urgente de um doador, e quando veio que o médico falou que o doador tinha desistido, ele já sabia que o médico já tinha falado que ele não aguentava mais muito tempo. Mas, mesmo assim, ele não desesperou, consolou a gente, sabe? E falou, mamãe, a senhora não... Deus é maior. Deus é você que me ensinou e você desesperou. Nossa. E então, aí eu fiquei tranquila, saímos conversando e isso deu força, né? E a Isadora é outra história, porque a Isadora, em 2014, ela tinha uma consulta que eles tinham feito uma busca para ela, né? E eu ia saber se tinha achado ou não. Ela achou 3 doadores. Olha, 2, 100%. E agora, em outubro, dia 14, ela vai fazer o transplante. E isso chama a cada um que está assistindo em casa a ser doador. É muito fácil, gente. É muito simples. Você vai lá, faz um examezinho, como um exame de sangue, retira uma pequena quantidade de sangue e você se torna doador. Eu sou doadora, você também pode ser, que tal? É muito rápido e pode salvar uma vida. E o senhor, Roberto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós também. Eu sei que a mulher sempre fala mais do que o homem, mas como foi para o senhor toda essa vivência enquanto pai? Então, sempre procurei apoiar, né, da melhor maneira possível e estar do lado também deles, né. A situação não é das mais fáceis, né, mas com Deus a gente encontra um conforto, né. A gente costuma ver, senhor Roberto, que às vezes quando um filho morre, o pai ele se sente na responsabilidade de ter que ser forte para poder cuidar dela. O senhor também foi assim, ou o senhor se permitiu chorar? Eu me permiti chorar, né, na hora, mas depois ergui a cabeça e continuei firme, né, porque a vida continua, né. E ele deixou muito otimismo para a gente, né. Então isso ajudou também na caminhada, né. E eu não sei se a gente sente a falta do Mateus ou a presença do Mateus. Pode falar, por favor. Então, assim, o tempo inteiro, que nem quando ele faleceu, o padre Gelson, ele falou que a gente tinha que continuar vivo, para o Mateus continuar vivo na gente, né? Que lindo, que sábio. E foi isso, eu nem pensava que tinha esse livro, né? E quando eu fui achando... Onde que a gente pode comprar o livro? Então, nas lojinhas da Perpétuo Socorro, no Alto da Glória. Muito bem, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Tem que colocar em site para o Brasil inteiro poder comprar. Pode mobilizar o povo lá. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem dado um pouquinho da sua história, do seu amor, da sua dor para nós, para as pessoas que estão assistindo. Isso nos dá força, nos dá esperança de acreditar nessa vida, que a vida vai muito além do que quando a morte do coração para.
Senhor Eduardo, gostaria que o senhor fizesse as últimas colocações e colocasse também o site, como podemos localizar, para tirar essas dúvidas que o senhor nos deixou com muitas pulgas atrás da orelha. Claro que sim. E eu fiquei bastante também emocionado com a história de vocês e já é o Mateus fazendo a sua intercessão, porque isso revigora muito a gente a ter ânimo de continuar, porque essa luta contra a morte e a luta da vida não é fácil. E eu estava falando com vocês, né? O Mateus não morreu, ele nasceu para a vida eterna. E isso é fundamental a gente pensar assim sempre, né? E todos nós vamos nos encontrar, né, em algum momento. E o nosso instituto ainda está começando, apesar disso nós já fazemos vários trabalhos. Esse ano estamos nos concentrando na parte de formação e de comunicação. Tivemos aí alguma campanha publicitária aqui em Curitiba, em alguns outdoors, falando sobre os números de aborto, sobre o que está te dando pulga atrás da orelha. Também ajudamos a promoção desse filme, esse belíssimo documentário, que é o documentário Blood Money, através do Luiz Eduardo Girão. Nós trouxemos esse documentário aqui para o Brasil. Fizemos aqui uma estreia aqui em Curitiba, foi uma das cidades escolhidas, e nós ajudamos também na divulgação. E hoje nós temos um grupo já com 26 alunos, onde a gente tem dado formação, e também estamos trabalhando dentro do Congresso Nacional, também ajudando e apoiando todos os projetos na vida. Hoje, no Congresso Nacional, tramitam contra a família e contra a vida mais de 200 projetos. É algo muito sério e nós precisamos de pessoas que possam esclarecer e dizer a verdade. E essa é a proposta do Instituto. Ainda temos um e-mail... Temos os 200 programas já com conteúdo. Um e-mail provisório. Nós estamos na dificuldade de encontrar o nome para o Instituto e a gente colocou, através de uma das minhas filhas que deu essa ideia, colocou afetos. Que lindo, né? que lindo. E eu coloquei o e-mail institutoafetos@gmail.com, institutoafetos@gmail.com, onde eu posso também, estou aqui aberto a responder, a receber e-mails e poder ir construindo essa questão, essa participação em seminários, em congressos, porque o que a gente quer é trazer a verdade, porque é isso que é a finalidade do ser humano, contemplar a verdade. Isso mesmo. E na dúvida da verdade, das ciências, das diferentes posições, escuta aquela vozinha interior lá que fala de uma forma maravilhosa. Então, Guilherme, você, por favor, encerra esse programa com a sua música, com a sua vida. Muito obrigado.